Graças a Deus você é homem. Não minta, não roube, não mate. Seja leal para com o seu próximo. É a única forma de se ter uma sociedade civilizada. Essa é uma das frases que Wood Stevens utilizava e eu quero compartilhar aquilo que ele colocou no nosso devocional na estrada com você. Fique comigo e vai ser um tempo muito precioso. Deuteronômio capítulo 6, 6 e 7 nos fala assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Eu gosto muito desse texto, porque nos traz um princípio extremamente relevante daquilo que nós podemos fazer como pais aos nossos filhos. Wood Stevens compartilha nesse devocional, cuja fonte é Na Estrada, Meditações para Homens que Viajam, da Universidade da Família, que você pode adquirir na loja da família e estudar juntamente conosco todos esses temas. Ele compartilha que ao liderar uma equipe de trabalho em Nova Orleans, quando tinha passado o tornado Katrina, o furacão Katrina, encontrou várias pessoas desanimadas. Ao chegar em um balcão para comprar algo, o vendedor mencionou: você sabia que ainda não foram consertadas as barragens contra a inundação? Já se passaram 7 anos, aquele vendedor compartilhava com ele e dizia que o governo poderia estar pegando o dinheiro. E aí ele responde assim para o vendedor: não minta, não roube, não mate. Seja leal para com o seu próximo. É a única forma de se ter uma sociedade civilizada. Interessante, porque esses princípios, se você for buscar a raiz deles, estão na palavra de Deus. E agora Steve Wood está compartilhando com aquele vendedor e ele fica surpreso, e ele fala no devocional dizendo assim, que o rapaz olhou para ele como se nunca tivesse ouvido aquilo. Na outra semana ele foi em outra situação, ouviu uma outra situação em relação a um assassinato. Pegaram o assassino e o outro respondeu: ainda não, mas vão pegar. Então ele disse para as pessoas que estavam comentando ali: não minta, não roube, não mate. Seja leal para com o seu próximo. É a única forma de se ter uma cidade civilizada. Houve um silêncio no local, enquanto um funcionário murmurou: obrigado pelo conselho. O que eu e você temos respondido quando a gente ouve uma notícia que não é muito boa? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa ponderação? Na semana seguinte, Woody ouviu uma história de alguém que conhecia um homem na prisão, presta atenção, e que o pai desse prisioneiro também estava na mesma prisão. Eles haviam se encontrado pela primeira vez. O jovem que encontrou seu pai na prisão pela primeira vez também era pai. E ele comenta que ele também tinha um filho que nunca tinha havido conhecido e disse: a primeira vez que o verei será na prisão. Olha que história triste. Aquilo que a gente aprende dentro do currículo CMN Hombridade, que um pecado não confessado ele vai sendo repetido e passando de geração para geração. Ou seja, eu e você como homens temos em Cristo Jesus a oportunidade de romper ciclos ruins da nossa vida e começar ciclos preciosos através do arrependimento, da confissão e da liberação de perdão. Mas Woody se perguntou: será que eu poderia convencê-lo? Não minta, não roube, não mate. Seja leal para com o seu próximo. É a única forma de se ter uma sociedade civilizada. A Bíblia nos fala no texto que mencionamos em Deuteronômio 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, quando você fala aquilo sistematicamente, repetidamente, você vai inculcando na mente e no coração dos seus filhos. Inculcar é colocar dentro, é repetir até que esteja no coração. Woody comentava que falou tanto isso que certa vez ouviu uma das suas frases numa oca, uma criança, uma brincadeira que estava tendo, e ele ouviu numa situação uma criança falando a mesma frase que ele tinha comentado, estudado e passado para os seus filhos. Deus nos ensinou isso. Esse é o papel do pai. O papel do pai qual é? O tema do nosso devocional hoje é paternidade. É ensinar, é inculcar, é colocar os princípios da palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos. Ou seja, não minta, não mate, não roube. Seja leal cada um com o seu próximo. Os mandamentos da palavra de Deus para a gente.
Deus nos ensina isso. No caso acima são 3 gerações que nos mostra, certo? Nos mostram o que a ausência paterna pode gerar. As pesquisas nos mostram que o maior mal nos nossos tempos é a ausência paterna. Uau! Sabe o que eu acho interessante? Porque no curso do Homem ao Máximo, o Edwin Cole escreve isso lá na década de 70, a primeira edição do Homem ao Máximo em inglês. Ele fala que o pior coisas da geração já não era mais somente a ausência de homem, mas a ausência paterna. E tem uma lição que se chama pais ausentes. Ou seja, é aquele pai que está presente fisicamente, mas ausente na condução, no inculcar os seus filhos. Por quê? Porque qualquer menino pode ser pai, mas somente um homem pode exercer a paternidade. O que você tem ensinado aos seus filhos? Será que é a TV que está ensinando eles? A Peppa, os Simpsons, o Ladybug, Patrulha Canina? Quem está ensinando os seus filhos os princípios? A Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar. O tema é paternidade. Ei, você é pai. E nós vivemos uma fase, uma época da nossa história que existem muitos órfãos precisando de homens que assumam a responsabilidade de serem seus pais, de serem seus mentores, de poder ajudá-los a superar. Eu gosto muito em inglês, padrasto é bem diferente, porque no português padrasto tem um pejorativo negativo. Mas no inglês é stepfather, ou seja, é um socorro para que aquela pessoa possa caminhar mais uma jornada. E eu quero convidar você a exercer a paternidade na vida de outros meninos e meninas que perderam seus pais, por exemplo, para a Covid-19. A presença do pai pode gerar filhos, olha só, seguros, maduros, que tomam decisões firmes, com coragem e com iniciativas. A ausência de pai pode gerar filhos inseguros, imaturos, indecisos, frágeis, sem coragem, sem iniciativa. Ou seja, nós vemos hoje o resultado de uma falta de paternidade na geração que está vivendo hoje. Então eu e você podemos fazer a diferença. Você, pai, tem o maior e mais nobre papel nessa terra. Formar filhos para a glória de Deus. Não é formar um mundo melhor para os nossos filhos, mas formar sim filhos melhores para esse mundo. Não minta, não roube, não mate. Seja leal para com o seu próximo. É a única forma de se ter uma sociedade civilizada. As crianças estão lhe ouvindo, lhe assistindo, aprendendo com você. Você está ensinando, não apenas pelo que você diz, mas também pela maneira que você vive. O seu exemplo pode mudar gerações. Seja fiel aos princípios, até mesmo quando estiver na estrada. Quando ninguém estiver perto de você para responsabilizá-lo. A maneira como você e eu vivemos todos os dias deve atrair a glória de Deus. Paternidade. Não minta, não roube e não mate. Seja leal para com o seu próximo. É a única forma de se ter uma sociedade civilizada. O desejo do meu coração nesse devocional é que essas frases de Udi estejam no seu coração e que você possa vivê-las intencionalmente, transmitindo para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para os seus amigos, para a comunidade onde você vive. O nosso próximo devocional terá o tema: Os olhos estão com tudo. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de você. Graças a Deus você é homem. Seja um homem de coragem. Não minta, não roube e não mate. Seja leal para com o seu próximo. Porque juntos, fazendo isso em comunidade, com perseverança, nós vamos mudar a nossa nação. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Olá, quero falar de um livro fantástico para você, Ensinando a Sexualidade Saudável aos Seus Filhos, de Jim Burns. Ele apresenta a você como você abordar o seu menino, a sua menina sobre a sexualidade, até quando você deve ir, um código de conduta e de pureza que você vai estabelecer entre você e os seus filhos, dando a eles a sabedoria, dando a eles a instrumentação para que eles possam ter uma vida saudável na área da sexualidade. Um livro fantástico que eu recomendo para você.